Vamos retornar aqui os conteúdos sobre vetores. Hoje a gente vai ver operações com vetores, a gente vai ver alguns exemplos de como fazer operação com vetores. Então a gente pode fazer algumas operações. Então a gente pode fazer multiplicação e divisão de vetores por números reais e também a gente pode fazer soma e subtração de vetores. Então como é que a gente vai fazer isso? Então a multiplicação. Se você tem como exemplo o vetor A, então está aqui o vetor A. Se você quer obter o vetor 3A, então o tamanho, que é no caso o módulo do A, tem que ser 3 vezes maior, né? Por quê? Porque é a mesma coisa que eu pegar o vetor A 3 vezes. Ó. Vetor A, vetor A, vetor A. Então ele vai ter o mesmo tamanho, o mesmo módulo do que o vetor A. Lembrando que se o vetor A ele está indo num sentido e também está indo numa direção, o vetor 3A, como é positivo, ele tem que estar no mesmo sentido e na mesma posição, ok? Mesmo sentido e direção. Só que se você continua tendo o vetor A e você quer obter o vetor menos 2A, então vai ser 2 vezes o tamanho do vetor A, porém no sentido oposto, né? Aqui ele está na direção horizontal, está indo da esquerda para a direita. O vetor menos 2A, ele continua na horizontal, porém ele está indo da direita para a esquerda. Divisão. Como é que você vai dividir? A gente tem um exemplo aqui do vetor B. Reparem no tamanho dele. Se você deseja obter o vetor B sobre 2, B dividido para 2, então esse vetor B ele tem que ser partido no meio, né? Tem que ser a metade do vetor Bzão. Então, ó, ele é a metade do que o valor B. Aí quando é que você soma? Para você somar tem alguns casos especiais. Quando vocês tiverem vetores com direções e sentidos iguais, no caso aqui o vetor A e vetor B estão no mesmo sentido, na mesma direção. Então é só somar os dois, ó, e vai obter um vetor do mesmo tamanho dos dois. Ó. Isso aqui e esse aqui, digamos que esse aqui é 3, esse aqui é 5. Qual é o valor desse outro? Vai ser 8. Ó, o sentido do vetor soma é o mesmo de A e B. Beleza, foi o que eu falei agora. O módulo do resultante é dado pela soma dos módulos de dois vetores. Vocês podem anotar se vocês quiserem essas informações, mas é basicamente o que se você tiver o vetor na mesma direção e sentido oposto, então vetor A e vetor B estão na mesma direção, na horizontal, porém o A está indo da esquerda para a direita e o B está indo da direita para a esquerda. Então como é que fica aqui? Ó? Vai ser, você vai pegar aqui o A mais B, quanto é que vai dar a soma deles dois? Ó? Vai dar a diferença dos dois, vai prevalecer o sentido de quem é maior. Como o B é maior do que o A, então o sentido vai prevalecer, vai ser o do B. Então, nesse caso, o vetor soma terá o sentido maior deles, ó, que no caso é o do B. O módulo da soma será dado por B menos A. Não é mesmo? A soma, essa soma, quando é oposto, é como se fosse uma subtração. Digamos que o A ele é 3 e o B é 5, então vai ficar 5 menos 3, então o valor agora vai ser 2. Soma e subtração de vetores, alguns casos gerais. Para a gente efetuar somas e subtrações vetoriais, a gente pode utilizar duas regras, a do polígono e a do paralelogramo. A regra do polígono ela é muito útil quando precisamos somar 3 ou mais vetores. A do paralelogramo ela deve ser aplicada em dois grupos de vetores. Então a gente vai já ver qual é cada situação. Vamos lá no polígono. Ó, aqui tem 4 vetores. O vetor C tá tipo na diagonal para cima. O vetor A está de baixo para cima. O vetor D está aqui na horizontal, porém está indo da esquerda para a direita. O vetor B também ele está na diagonal, no sentido descendo, mais ou menos, isso. Então vamos iniciar com o vetor C. Ó. Poderíamos iniciar com qualquer um deles. Veja como se utiliza a regra do polígono. Então, você tem que montar como se fosse montando uma estrutura, né? Pega o C, depois o A, ó. Todos eles no mesmo sentido e direção que eles estão aqui, ó. E o B, ó, o B está descendo, então o B aqui também vai descer. Pronto, agora como é que você vai somar? O resultado vai ser isso aqui, ó.
o que falta para como se fosse fechando esse círculo, fechando essa área, né? Então vocês ligam de um ponto para onde está faltando. Então, após terminarmos, ocorre a formação de um polígono, beleza? Como se fosse uma estrutura, né? Como se fosse um objeto. A regra do paralelogramo a gente é um pouco mais complicadinha. Então a gente tem dois vetores, vetor A e vetor B. Se você pegar os dois onde coincide, ó, vai formar como se fosse um ângulo. Na verdade está formando um ângulo. Então a gente vai fazer alguns traços, ó. Tem esse traço reto aqui paralelo ao B, outro traço paralelo ao A, e o que é a soma do A mais B é essa estrutura aqui, ó, onde chega coincide em um ponto até essa chegada dos traços dos vetores. Teorema de Pitágoras. Não importa a regra utilizada, se a gente tiver dois vetores perpendiculares entre si, formando um ângulo, né? A gente vai ter a resultante do seu módulo, ele pode ser determinado utilizando o Teorema de Pitágoras. A regra do polígono, ó, digamos, tem dois vetores aqui, eu posso aplicar a regra do Teorema de Pitágoras aqui. Porque eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Mesma coisa no paralelogramo, ó. Vai mudar aqui, mesmo que eles sejam, ó, perpendicular, está formando aqui um ângulo de 90 graus aqui, também está formando um ângulo de 90. Mesmo que as posições aparentem ser diferentes, ó, mas a gente vai conseguir também aqui, ó, a mesma coisa. A gente vai conseguir que o S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o teorema. Se eu pegar esse vetor 1 mais o vetor 2, fica, ó. Você pega o valor do o V1, pega o V2, como é a soma, ó, o valor resultante, ó, que é a soma, aí você essa estrutura aqui. Se eu pegar os três, então você tem que montar aquela do polígono, né, ó. OK? Beleza. 2. A soma de dois vetores ortogonais, isto é, perpendiculares entre si, um de módulo 12 e o outro de 16. Então aqui tem as alternativas, né? O tamanho do módulo, né? Do vetor. Então você pega o vetor de 12, como eles estão perpendiculares, está formando aqui um ângulo de 90 graus. Então como é que você vai fazer? Você vai procurar aqui a hipotenusa, né? Que no caso o valor dela já está dando aqui que é 20. Então você usa lá o Teorema de Pitágoras. Então você vai encontrar que o valor é igual a 20. Ok? A figura a seguir representa os deslocamentos de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20. Lembrando que é 20 metros, né? A distância percorrida pelo móvel e o módulo do vetor de deslocamento são respectivamente. Ó, tem o vetor A, do ponto A ao ponto B. Então ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Tudo isso de 20 e 20 metros. Então a distância percorrida, 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Então a distância, 100 metros. Beleza? Essa é a distância. E o módulo do vetor, você tem que passar aqui a linhazinha, né, do polígono, né, usando a regra do polígono. Você sabe que isso aqui vale 40, você sabe que isso aqui vale 20. Usando o Teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar que esse ΔS é raiz de 2000 ou 20 raiz de 5 metros. Então tem duas respostas, né? Como ele queria a distância e o vetor de deslocamento. Beleza. Então o vetor V ele pode ser decomposto em dois vetores componentes, pode ser um Vx na horizontal e um Vy na vertical. De modo que eles vão ficar assim, ó. Eu tenho um vetor, tem a componente y, tem a componente x, e aqui eu tenho um vetor. Esse vetor ele pode ser decomposto. Ele tem um componente Vy e ele tem um componente Vx. Ok? Então, povo, é isso. Espero que vocês tenham entendido o basicão. A gente não vai fazer exercícios tão elaborados como esse. É só mesmo de compreensão de vocês, para a gente iniciar os conteúdos das leis de Newton. Espero que possa ajudar vocês aí. Podem me procurar para tirar suas dúvidas. E tchau, tchau. Até a próxima. Tem aí as relações.